Abra sua Bíblia comigo, em Romanos, capítulo 12. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações. Tu viu o tentador, lembranças do passado vêm, que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Quem está no Senhor aqui? Ei! 1995, 96 eu ouvi essa música, eu acho que umas 20 vezes por dia, na fitinha cassete do Armando Filho, e na rádio 98.3, a Nova Dimensão, Maquele fazendo programa, ela botava essa música direto, e essa música, ela foi um marco de Deus para me libertar. Deus usou ela como uma condução para me libertar. E aí, reencontrei o Lapa, a gente conversou, e o Lapa arrumou com os amigos dele que tinha estúdio. Lembra os irmãos? Aí eu liguei para o Armando Filho. Nessa época ele estava, acho que na gravadora Vida, o Bom Pastor, se não me engano. E aí ele, aquela vozerona dele assim de uau, 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 disse: não, irmão, pode usar a música sem problema. E aí nós gravamos essa música na voz dele mesmo, e os irmãos fizeram um fundo musical no teclado, e eu contei o meu testemunho numa fitinha cassete que está lá no meu escritório. Em 1996 gravamos a fitinha lá na casa do Lapa, tiramos a foto. 97, né, Lapa? Tu já era crente, né? 97, isso mesmo, faz 25 anos, né? E eu saía para pregar nas igrejas aqui da região, e era engraçado que ele chegava lá para pregar, estava uma faixa assim: ex-viciado, ex não sei o quê. Evangelista Luiz Hermínio, ex-maconheiro, tudo ex. A igreja gosta de mostrar ex para os outros, né, irmão? E eu levava a caixinha de fita cassete para vender no final do culto, para ajudar a pagar na passagem. E era um sonho, o SOS Vida Jovem. E aí Deus bradou, irmãos. E toda vez que canta essa música, eu sou arremetido lá atrás. Sou arremessado por Deus lá nos primórdios da fé. Glória a Deus, né? Quando você tem uma causa, tudo contribui para ela. Não contribui? Você pode ter visão, você pode ir no terceiro céu, mas se você não tiver uma causa, não adianta de nada Deus mostrar tudo isso. Você precisa ter uma causa para a sua vida. E eu queria te dar hoje talvez algumas dicas sobre como você ser um cidadão do reino, viver nesse cenário, né? Porque existe um cenário
que é o cenário de Cristo, né? O cenário do mundo, o cenário político, ele não favorece a igreja, irmãos. O cenário dos próximos dias não favorece a igreja, mas a igreja não precisa ficar defendendo a igreja, porque a igreja é gloriosa, o final dela é glorioso, e a gente precisa aprender a viver no meio desse cenário. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12 e o versículo de número 9. É interessante porque no capítulo 12, versículo 1, Paulo está falando do sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Depois ele nos recomenda não andar além da nossa medida, né? E depois ele vai falando que nós temos diferentes dons, mas os dons, as operações desses dons. Mas no versículo 9 ele para tudo e diz: olha, é um amor, você tem que ter amor. Aí ele fala assim: o amor seja não fingido. Puxa, pode ter amor fingido? O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Meu Deus, isso aqui merece repeteco, né? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Partilhai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios para vós mesmos. A ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Te esforça, né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse é um comportamento quase impossível, mas é o que a Bíblia está nos recomendando. É o comportamento para viver como um cidadão do reino de Deus no mundo de caos, no mundo de dificuldade. Irmãos, sem ter uma visão, sem ter um propósito, não adianta. Eu vou precisar de uma palavra de Deus para viver isso, e eu já tenho. Eu vou precisar de pessoas que me conduzem por esse caminho, e eu posso ter essas pessoas que me ajudam, me conduzem por esse caminho. Agora, ninguém pode viver a minha vida. Ninguém pode viver a minha vida. Eu preciso viver a minha vida. Eu vou precisar de uma unção para entender algumas coisas que a minha capacidade intelectual não vai absorver tudo. Eu vou precisar de uma unção para isso. E a unção, sabe qual é o trabalho dela? A Bíblia diz que a unção, ela faz o quê? Algumas pessoas dizem, ela quebra. Não, ela não quebra, ela despedaça. Porque se ela quebrar, a gente pode colar de novo. Mas o que é despedaçado, dificilmente você consegue colar de novo. Então esse é o trabalho da unção. Há uns dias atrás nós estávamos lá em Campinas, lá na casa do pastor Juscelio, conversando, eu, Júnior e mais alguns pastores que estavam lá. O pastor Rodrigo do Rio de Janeiro estava lá, a nossa equipe estava lá também, e o Júnior trazia uma palavra na hora da janta. Foi bem legal, que a gente está sempre conversando das coisas de Deus, né? Isso é muito importante. Que Jesus estava alterando o padrão.
E eu acredito que está alterando o padrão de muita coisa. E quando Deus está alterando o padrão, isso começa a ofender a nossa mente, porque a nossa mente está acostumada a se comportar de um jeito. A nossa vida, ela está acostumada a se comportar de um jeito. E aí o que acontece? Jesus está alterando o padrão e isso ofende quem? Ofende a nossa mente. Você imagina, Davi vai derrubar o gigante com 5 pedras e um estilingue. Isso ofende a mente de qualquer guerreiro. Isso ofende a mente de qualquer guerreiro. Por quê? Porque até Golias olhou e disse: você mandaram uma criança com um pedaço de pau na mão? E Davi estava lá, riscando a faca no chão, assim, ó, riscando o cajado no chão, quebrando o padrão de um guerreiro. E ele venceu esse gigante. Quando Davi foi governar, ele não governou na sua força, ele foi buscar a arca do Senhor, para trazer a arca do Senhor para o governo de Israel. É como se ele estivesse dizendo: eu não vou governar sem a presença de Deus. Jesus pega a bacia, vai lavar o pé dos discípulos. Ele está fazendo o quê? Ele está quebrando um padrão, porque era o servo que lavava o pé do mestre. Agora o mestre sai da mesa, pega a bacia, uma toalha, e vai lavar o pé dos discípulos. Pedro olhou e disse: não, o senhor não vai lavar, não. Ele disse: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Porque, irmão, toda vez que Jesus quebra um padrão de comportamento na sua igreja, que a gente está acostumado a viver de um jeito, Deus vem e faz de outro. A gente está acostumado a discriminar, a acusar, a condenar. Eu sei que eu não estou falando dessa igreja, estou falando das outras. E aí Jesus vem e quebra o padrão. Quando ele usa, quer ver quando ele usa alguém fora do nosso padrão. A gente não está acostumado com isso. Jesus para na frente de João Batista e diz: João, me batiza. João disse: não, o padrão não, o padrão é o maior batizando o menor, você é maior que eu. E Jesus disse: João, convém que a gente cumpra a escritura, o que está escrito. Não vão ficar discutindo aqui, você sabe quem eu sou, eu sei quem você é, me batiza logo. Jesus estava quebrando o padrão também. Então, irmão, toda vez que Deus quebra o padrão, a gente é ofendido na nossa mente. E quando eu li esse texto de Romanos hoje, né, que começa falando do sacrifício vivo, que é o santo agradável a Deus, que é o nosso culto racional, ou seja, eu preciso saber o que eu estou fazendo para Deus. Deus não sedou os meus sentidos, não tirou a minha razão, os meus pensamentos. Eu sei o que eu estou fazendo para Deus. Então, às vezes a gente, por não conhecer as coisas que estão por vir, quando elas chegam, a gente não percebe que elas chegaram, ou a gente não está preparado para se comportar no meio delas. Irmãos, se vocês ouvirem na internet as mensagens que foi pregada nesse púlpito aqui, em 2016, 2017, 2018, 2019, todo mundo que subiu aqui para pregar, seja num domingo, numa quarta-feira, num culto de missões, num café de pastor, todo mundo falava a mesma coisa, que Deus ia desacelerar o mundo. Todo mundo estava falando a mesma coisa, que Deus ia parar, que Deus ia parar. Nós íamos fazer coisas pequenas que movimentariam as coisas grandes. Entre na internet, procure as mensagens de 2017, 2018, 2019, 2014, 2015, 2012. Procure lá, você vai ver todo mundo falando a mesma coisa. Só que nós falávamos, mas não nos preparamos para ela. Aí veio a pandemia, desacelerou o mundo inteiro. Todo mundo ficou em casa desacelerado. Uns perderam emprego, outros perderam parentes, perderam amigos. Famílias foram desinstituídas. E a gente não se deu conta. Ou seja, a mensagem foi pregada, mas a falta de previsibilidade. Isso. A falta de previsibilidade foi motivo de aflição, porque a gente falava, mas não se preparou para tal. E a gente acha que o Senhor foi escondendo de nós algumas coisas. E quando acontece, a gente diz: ai meu Deus. E Deus disse: eu venho avisando a vocês. Eu estou pedindo para vocês se prepararem para isso. Pastor, irmãos, às vezes, não é sempre, Deus nos esconde o futuro para nos revelar a eternidade. E a gente está sempre querendo saber o que vai acontecer amanhã. Não está só no campo dos acontecimentos.
Eu preciso me preparar para os próximos dias. Eu preciso entender que tem um cenário para mim viver. E esse cenário é bíblico. Esse cenário, ele não é político, ele é bíblico. E você precisa estar preparado para esse cenário. Amém, irmãos? Isso vai tocar nossas vidas, vai tocar nosso orgulho, vai tocar nossa vaidade. Quando eu falo de vaidade, sabe de quem eu lembro? De Absalão. Quando eu falo de Absalão, o que é que você pensa de Absalão? Qual é a primeira coisa que você vê na cabeça? Absalão era conhecido e ele ficou famoso por causa do seu cabelo, né? E por onde é que ele ficou preso? Quando ele morreu? Pelo cabelo. Meu irmão, o foco maior estava onde? No seu cabelo, que era alvo da sua vaidade. E ele ficou preso aonde? E morreu pendurado aonde? Pelo cabelo. Cuidado, porque se você não tiver, vamos comer o nome da palavra, é previsibilidade. Se você não tiver uma previsibilidade para os próximos dias, você pode ser movido por vaidade, você pode ser movido por ambição, você pode ser movido por necessidade, e não pelo cenário que está por vir, um cenário bíblico. Então Deus está preparando você, meu irmão, não escapa ninguém. Isso é independente de quem você seja. Você pode ter dinheiro ou não ter dinheiro, você pode ter fama ou não ter fama, mas se você serve a Deus, esse cenário, irmãos, você vai fazer parte dele. E é bom que se você não serve, você também vai fazer parte dele. A diferença é que quando você serve a Deus e conhece aquilo que está por vir, lê as Escrituras, você se prepara para os próximos dias. Ou seja, o Espírito Santo te conduz, te tira de um ambiente de medo, te tira de um ambiente de insegurança. Amém? Amém, irmãos? Você vai se preparando para aquilo que está por vir. Uma mulher, quando está para dar à luz, que ela está a caminho da maternidade porque a bolsa estourou, ela não passa no shopping para comprar enxoval, irmão, porque ela tem um alvo, é parir. Estourou a bolsa, já era, meu filho. Você tem que levar correndo. Ela não adianta ela dizer, ai, passa ali no shopping que eu esqueci de comprar. Não passa, não passa. E quando a gente diz aqui, Deus não está com pressa, mas Deus tem prioridades. E Deus tem prioridades e elas são emergentes. E eu e você precisamos nos preparar para isso. Deus trabalha com processos. Efésios capítulo 4, versículo 8 diz que Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Perceba, tem processos. Primeiro Ele tira o cativeiro, para depois poder dar dons. Deus não dá dons para quem está em cativeiro, porque se eu receber dons estando ainda no cativeiro, eu uso os dons para o meu bel prazer, eu uso os dons para mim. Deus não vai dar dons sem primeiro libertar pessoas, irmãos. E eu e você precisamos ser libertos. Mas eu sou crente, pastor. Mas não estou falando de liberto de demônios, eu estou falando de liberto de você mesmo. Liberto de alguns conceitos que você sabe, que você predestinou para você. Talvez alguns sonhos que até induzido por púlpitos, você escreveu eles, você está esperando eles, de repente não são os sonhos de Deus para você. Isso está afligindo, está te matando, está te destruindo. Alguém passou na tua vida e disse, você é missionário, e Deus diz, não, você é empresário. Se eu perguntasse para você o que é mais importante, ser pastor ou ser empresário? O que é mais espiritual? Alguém vai me dizer, ser pastor. Aí eu te pergunto, quem te deu essa empresa? O que torna algo espiritual é de quem eu recebo. Tem empresários que foi Deus que deu a empresa, e tem pastores que não foi Deus que deu a igreja. E eu preciso entender isso. Então, induzido por uma linguagem religiosa, todo mundo quer fazer a obra de Deus, eu tenho que fazer a obra de Deus, eu vou deixar tudo, eu vou abandonar tudo. E às vezes Deus está dizendo, não. De repente você vai ganhar milhões. Já pensou se Deus fala com você? Deus diz assim, não, você não vai ser um pastor, você vai ser um empresário, você vai ganhar milhões e vai dar para o Luiz Hermínio fazer missão.
O que é que você faria? É porque Deus não chamou eu para ganhar dinheiro. Ele chamou eu para ganhar alma com o dinheiro de vocês. Ah, não quer? Eu vou orar para os outros então. Eu não vou orar para Deus me dar dinheiro. Eu não precisa. Eu vou orar para Deus dar para vocês. Você precisa entender que qualquer ambiente que Deus te colocar, você tem que dar fruto. Você tem que dar fruto. Você pode ser um vendedor de cachorro quente. Você tem que ser o maior vendedor de cachorro quente que aquela cidade já conheceu. Não, o seu cachorro quente é o melhor de todos. Ele é ungido. Porque você precisa entender que Deus não unge coisas, Deus unge pessoas. E aquilo que aquela pessoa faz debaixo de uma graça de Deus torna ungido. Você está me entendendo, meu irmão? Se você ainda estiver num cativeiro, e às vezes o cativeiro é aqui ó, na mente, a mente não foi liberta, não entendeu o propósito de Deus. Se você receber dons estando ainda em cativeiro, você vai usar os dons para cativar os outros, não para libertar. Quem recebe dons em cativeiro, cativa. Por isso eu preciso ser liberto para ser um libertador. Eu vou falar de novo, eu preciso ser liberto para ser um libertador. Eu preciso ser ministrado para ser um ministro. Porque se eu não sou liberto, eu ainda estou em alguns cativeiros emocionais. Quando eu recebo os dons, eu uso os dons para cativar os outros em mim. Lembra quando Lázaro ressuscitou? Lembra disso? João capítulo 11, lembra? Lázaro ressuscitou, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro veio. Jesus olhou para quem estava do lado e disse: desatai-o e deixai-o ir. O meu trabalho não é te ressuscitar, é desatar você. Quem te ressuscita é só Jesus. Mas o meu trabalho é desatar e deixar ir. Não é desatar da morte e atar em mim. Por isso você não pode estar atado em ninguém. O evangelho que desata você das trevas, mas ata você na religião, não pode ser de Cristo. Um evangelho que desata você da morte, mas ata você em conceitos religiosos, cerimoniais. Paulo disse que isso não tem valor. Leia Colossenses capítulo 2. Paulo disse que isso tem cara de piedade, mas não é. Paulo aqui em Romanos ele fala: olha, que o amor seja não fingido, amai-vos cordialmente uns aos outros, não sejais vagarosos no cuidado, seja hospitaleiro. E outras questões ele estava dizendo: ajuda todo mundo que você puder, estende a mão para todos que você alcançar, sem interesses pessoais. Oh meu Deus, você está me entendendo? Levante sua mão direita. Eu quero declarar que Deus vai te colocar de volta à estação que você precisa estar. Se é uma estação de poda, seja de poda. Se é uma estação que Deus te colocou de dar fruto, seja de dar fruto. Alguns de vocês já eram para estar dando fruto, mas ainda não estão. A minha oração é que Deus te leve para a estação que Ele deseja que Ele te coloque. Pastor, eu ainda não estou dando fruto. Vou te dar um conselho de amigo, de pastor amigo. Como é que eu faço para me manter humilde e simples? Quando eu não estiver dando fruto, eu celebro quem já está dando. Dá uma inveja. Dá uma vontade de dar fruto também. Você fica pensando: puxa, ele já está dando certo e eu ainda não. Sabe o que é que você faz? Celebra com ele. Levanta as mãos dele, põe ele na tua garupa aqui e mostra, diz assim. Mas não é hipocrisia, não. Você está treinando o seu orgulho. A não ser que você não tenha, né? Então, estou fora. Você está treinando. Se você não está dando fruto, celebra todo mundo que está dando fruto. Porque, irmãos, com a medida que tu medir, tu serás medido.
Com a medida que tu celebra a vida dos outros, vão celebrar a sua. Aleluia. Quer ver a sua vida mudar? Comece a celebrar a vida dos outros. Para de distribuir ofensa, de distribuir culpa. Para de acusar todo mundo porque você não deu certo. Começa a celebrar todo mundo. Começa a celebrar todo mundo que está dando certo. Tem gente que se olha assim para o lado e se diz: cara, esse cara não merece. Esse Zé Ruela aí está dando certo. Como? Celebra a vida dele. Você precisa entender que Deus está te preparando. Sabe aquela parábola, acho que é Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9, que fala que uma figueira nasceu no meio da videira, lembra disso? Lembra que a figueira nasceu no meio da videira? E aí alguém queria ir lá cortar, o dono da videira disse: manda cortar, mas você acha que ele queria cortar? Não. Irmão, a popularidade ali qual era? Era uva. E tinha uma árvore no meio daquilo que não dava uva, dava o quê? Figo. Aí você fica ali no meio da uva, você olha para um lado tem uva, olha para frente tem uva, olha para trás tem uva, e você olha para o seu é figo. Você diz: eu não quero figo, eu quero dar uva também. E Deus diz para você: você é diferente, meu amor. Você vai dar figo no meio da uva. Mas eu quero popularidade. Não procure popularidade, procure identidade. Procure a sua identidade no meio de qualquer lugar que Deus te plantar. Mas todo mundo aqui dá uva, mas eu vou dar figo. Por quê? Porque Deus disse que eu vou dar figo. Então você não pode estar aqui no meio, porque aqui só tem uva. Anda na sua identidade. Seja você. Quando eu e Iraci, a gente começou no ministério, eu tinha uma bicicleta, eu ia pregar, e Iraci ia comigo. Às vezes ela ia, às vezes podia ir. E eu pegava lá pregando, irmão. Eu assistia os pregadores, né, da época. Eles falavam tudo assim rapidinho. Estamos aqui essa noite. Aleluia! E eu escutava aquilo, eu dizia: é isso? É uva. Eu vou dar uva também. E nós ia. Eu pegava o microfone aqui, que você botar o microfone perto da boca, a voz fica grave. Pai do Senhor, irmão. E eu falava fino, que parecia um ataquário. Eu queria falar grave. E eu falava rapidinho para ninguém entender nada. Porque se entendesse, levantava e ia embora. E aí suava, e cantava, e pulava. Aí vinha com a Iraci para casa de bicicleta, ela sentada no bagageiro. E eu, né, pedalando e dizendo: foi bom, né, amor? Foi, né? Ela disse: foi bom. Mentirosa. Foi bom, amor, foi bom. Foi bom assim. Eu disse: tu viu aquela hora que eu levantei a mão assim? E ela abraçada comigo, ela dizia assim: por que você não... Assim, você acha que se Deus quisesse usar alguém como você está tentando ser, Deus tinha escolhido você? Por que você não é só você? Eu vou dizer por que você não é só você. Porque você não gosta do que você é. Você quer ser sempre alguém que você não é. E Deus te amou do jeito que você é. E Deus quer te usar do jeito que você é. Do seu jeito. Mas eu vou te falar, é que você olha para frente, olha para trás, olha para o lado, só tem uva. E você é figo. Aí você diz: eu nasci na família errada, eu não sou dessa família. Eu quero dizer que Deus não improvisa com você. Você não nasceu na família errada, na cidade errada, no tempo errado. Você pode ter sido fruto de um estupro. E você nasceu. Deus não improvisou com ninguém. Não importa a forma que você chegou aqui, Deus não improvisou. Você pode ser fruto de um abuso. Deus não improvisou. Ele ainda te elegeu antes da fundação do mundo, para que você fosse santo e irrepreensível diante dele em amor.
E tudo que o Evangelho pede é que você seja simplesmente você. O João, ele nasceu para ser João. O Tonho, ele tem que ser Tonho. Amém. É você, é assim. Sabe como é que você vai ser feliz? Sendo o que Deus te chamou para ser, vivendo o que Deus te chamou para viver, nesse lugar simples. Mas não busque popularidade, busque a sua identidade. Sabe o que eu acho? Que Deus está levantando na igreja viticultores. Quem são esses viticultores? Que olham para as pessoas e ajudam elas a achar a sua identidade. Homens que vão olhar para você e não vão tentar tornar você parecido com eles. Não vão tentar mudar aquilo que você nasceu para ser. O viticultor fala daquele cara que disse assim, ó, deixa eu escavar ele, deixa eu expor as suas raízes, deixa eu colocar estrume aqui, adubo é estrume, sabia? Alguém que se importe com aquilo que você nasceu para ser, e não tente modificar a sua fala, não tente modificar a sua roupa, não tente modificar o seu cabelo, não tente modificar a sua voz, não tente modificar a sua vida, a não ser aquilo que Deus conduziu nos seus princípios. Então eu oro para que Deus levante no Brasil e na igreja brasileira viticultores, homens que vão se importar com outros homens. Amém, irmãos? Amém? Não se distraia, porque você vai achar essas pessoas. Alguém já disse que terrenos onde tesouros forem encontrados, também já pisou muita gente distraída. Terrenos onde tesouros foram encontrados, já pisou muita gente distraída, que não viu nada, não encontrou nada. Irmãos, e tem uma coisa que tira você do propósito de Deus, é a distração. A distração é terrível, é quase uma arma letal, porque ela tira você do propósito. É muito provável que a gente possa estar envolvido nas coisas de Deus e distraído com as nossas coisas. Se você ler com atenção Lucas capítulo 10, quando Jesus manda os 70 homens, ele envia os discípulos para preparar a sua ida. Ele envia os discípulos na frente para preparar a sua ida. E ele deu algumas recomendações. Ele disse: não cumprimentem ninguém pelo caminho. Quando você entrar numa casa, fique de casa em casa. Quando vou botar comida na mesa, come o que te põe na mesa. Jesus estava dizendo o seguinte: não se distraia com pessoas, com coisas, com comida. Não se distraia, apenas continue. Apenas continue. A minha pergunta é: como que eu vou evangelizar alguém se eu não posso cumprimentar ninguém? Se a recomendação é: não cumprimentem ninguém pelo caminho. Como que eu vou fazer evangelismo se a recomendação é: não andeis de casa em casa? O que Jesus está tentando me dizer é o seguinte: olha, cuidado, você tem um propósito, e se você parar na demanda e na expectativa das pessoas, você vai trabalhar para pessoas, não para mim. Você vai suprir a expectativa delas e não as minhas. Então, irmãos, será que nós estamos preparados? Será que nós estamos preparando o ambiente para a volta de Jesus? Ou nós estamos enchendo as nossas igrejas de pessoas com expectativas em prosperidade, com expectativas em mudança de vida, em melhorar a vida? Será que eu não estou tratando os púlpitos da igreja como uma terapia de grupo, quando eu deveria pregar a verdade do Evangelho? Porque eu vou dizer uma coisa: se a verdade do Evangelho não te libertar, irmãos, não me libertar, esquece, amigo. O Evangelho precisa me libertar. Por isso a minha oração para você é: não se distraia. Irmão, Deus falava com Adão ou não falava? Falava. Deus vinha e falava dentro de Adão. Deus vinha e falava dentro de Adão. E quando Adão ouviu uma voz de fora, ele se escondeu quando Deus chegou. Eu não estou dizendo que você não pode ter pessoas que ministram em você, que te aconselham. Nós temos isso aqui também. Eu tenho pastores que cuidam do meu coração, você deve ter também. Mas se você começar a ouvir as coisas de fora, Deus não vai conseguir mais falar dentro de você. Se Deus fala dentro,
Adão, a hora que ouviu a voz de fora, parou de ouvir a voz de dentro. Eu e você precisamos ouvir o Senhor. Nós precisamos entender que as posições de Deus não mudam. Deus tem princípios imutáveis. E cada um tem uma missão dentro dessa grande comissão. Tem uma grande comissão, mas cada um tem uma missão aqui. Todos nós temos uma missão. Então você precisa fazer do seu trabalho a sua missão. É necessário que você transforme o seu trabalho, que você chama de secular, que nada é secular para quem é espiritual. O seu trabalho não é secular. Se você é um vereador, seja luz no meio deles. Se você é um comerciante, seja luz no meio deles. Amém, irmãos? Se você é um industrial, se você é um gari, porque a diferença de um gari e de um juiz é só uma diferença de informações. Todos foram criados por Deus para viver debaixo da sua graça. Por isso, viva, trabalhe, transforme esse trabalho numa missão. Porque a vida você tem em Cristo. A vida você tem em Cristo, mas a realização você tem na missão. A realização da vida você tem na missão. E eu vou te falar, por isso o seu trabalho tem que ser uma missão, porque trabalho qualquer um pode fazer, mas a missão não, você tem que empregar o coração nela. Porque não tem coisa mais terrível de você fazer uma coisa que você não gosta dela. Você tem que acordar de manhã e ir para um trabalho que você não gosta dele. Mas se você fizer dele um propósito de Deus, um propósito de Deus. Nós estamos com um sobrinho nosso, filho, neto do Júnior, que está no hospital. Foi transferido daqui para lá, de lá para cá. E a gente escapou aí de uma cilada, graças a Deus. E ele está aqui no Pequeno Anjo, sendo muito bem cuidado. O João, o pai dele, está lá em casa. A Gabi está cuidando do bebê. O Júnior também veio para estar com a sua família, com o seu neto. E hoje nós temos o grupo da nossa família. O João e a Gabi botaram lá: olha, ora aí por uma criança que está aqui no quarto com Noah. E a criança se passou aqui, está uma correria aqui dentro do quarto. Passa o nome, aí todo mundo, a família toda já falou, passa o nome. E eu conheço. Já virou guerra. E tal, e eu estou lá, dá o nome da criança. Você sabe o nome? Peraí que eu vou perguntar para a mãe e tal, aquela coisa. Eles estão lá com o filho deles no hospital. E a criança na cama do lado passa mal e quase morre. E aí eu escrevi para eles assim no grupo: o que Mardoqueu falou para Esther: quem sabe não foi para esta hora que você está aí. Peraí, pastor, o senhor está dizendo que Deus permite que meu filho fique doente para mim ficar no hospital com meu filho para salvar uma criança que eu nem sei o nome? É isso que eu estou dizendo. Se a sua família faz parte de uma missão, o seu trabalho é uma missão. Se a sua vida é dele, seu dinheiro é dele, seu tempo é dele, tudo que você faz glorifica o nome de Jesus. É só isso. Peraí, o senhor está falando para mim que nós gastamos quase 15 mil reais com Noah, e ainda não, ele está no hospital ainda, por causa para salvar uma criança. Você precisa entender a altura, a profundidade, o comprimento e a largura desse propósito de Deus. E precisa compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Levanta essa mãozona e dá um gritão aí. Glória a Deus. Maior é o que está em nós. Sim. Do que o que está no mundo. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o
Por isso, não entre na missão sem a vida. Você precisa da vida de Cristo pulsando em você. E aí toda missão vai fazer sentido. Toda missão. Como disse o Pedro aqui, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas se tem entendimento, até a fraqueza tem propósito. Não viva na missão sem a vida. Por quê? Porque se eu viver na missão sem a vida, Deus ferirá a minha missão para me trazer de volta para a vida. Eu preciso de vida, cara. Eu preciso de vida. Eu preciso da vida de Cristo para saber o que Cristo quer que eu faça. Está na missão sem a vida, Deus pode ferir sua missão. Espera aí, o senhor está dizendo que eu posso perder o emprego para voltar para a vida? Pode. E pode acontecer amanhã. O senhor está dizendo que Deus pode tirar coisas minhas para me trazer de volta? Sim. Quando você entende o propósito de Deus, você entende o propósito do seu dinheiro, do seu tempo, da sua saúde e da sua doença. Isso é um casamento, meu amigo. É na prosperidade ou na adversidade, na saúde ou na doença. Isso é um casamento, é uma aliança, acabou. Por isso eu preciso guardar as fontes do meu coração. Irmãos, Paulo está falando aos romanos. Todo mundo que foi cuidar de Paulo, todo mundo que foi ser segurança de Paulo para que Paulo não fugisse, todo mundo que ficou perto de Paulo converteu. Alguns escaparam. Todo navio que Paulo entrou afundou. Toda cidade que ele entrou, ele foi expulso. Reis perguntaram: Paulo, você quer me persuadir? Ele diz: se quero. Não só você, mas todo o seu reino. Tiveram que arrancar a cabeça dele, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Para cada cenário que Deus te coloca, tem uma movimentação. E você precisa entender as movimentações. Por isso você precisa ser livre da religiosidade. Livre. Por quê? Porque Deus falou o que para Abraão? Vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão chega na terra, tem fome. Ele vai para onde? Para o Egito. Abraão foi para o Egito. Era para ir para o Egito? Não. Aí vem a geração de Isaac. Deus corre na frente e diz: Isaac, planta nesta terra, não desça ao Egito. Gênesis 26, ele diz: não desça. Aí vem a geração de Jacó. Deus diz o quê? Desce ao Egito com teu filho. Mas o meu pai me ensinou que não era para ir para o Egito. Mas agora Deus está dizendo que é para ir para o Egito. Você precisa entender que Abraão deixou um legado. Deixar um legado, meus filhos que estão aqui sentados na primeira fila, deixar um legado não é fazer o que eu fiz, é obedecer como eu obedeci. Você está me entendendo? Eu vou fazer isso porque meu pai fazia. Deixar um legado não é fazer como eu faço, é obedecer como eu obedeço. Então talvez seu filho vai fazer diferente. Amém? Na sua época era um ovo para 3. Hoje seu filho come 3 ovos. É ou não é? A nossa época, irmão, quem tem mais de 50 aqui? As irmãs não precisam levantar a mão para guardar vocês. Quem tem mais de 50? Na nossa época, os tempos eram difíceis, mas as pessoas eram fáceis. Hoje, os tempos são fáceis, mas as pessoas são difíceis. As pessoas se tornaram difíceis, sem paciência. As pessoas estão brigando porque alguém roubou o lugar do estacionamento. As pessoas estão brigando por causa de 5 real de troco. As pessoas estão brigando por causa de nada.
Porque os tempos ficaram fáceis, mas as pessoas se tornaram difíceis. Tempos fáceis formam pessoas difíceis. Isso alguém já falou também. O problema, sabe qual é? Quando eu me torno inadequado para alguma coisa, eu começo a me adequar a ela. Não, irmãos, você tem uma cultura celestial, você tem um princípio celestial, você tem um cenário celestial, querido. Eu amo você, mas não concordo. Pronto, e ponto final. Eu amo você, você tem o meu amor, mas não tem a minha confiança. Então nós precisamos aprender a viver nessa geração que a gente precisa amar a todos, mas não dá para confiar em tudo. Você precisa separar o pecado do pecador, e a única forma que eu e você conseguimos é pela compaixão, é pelo amor, porque sem o amor eu vou misturar tudo. Pecado e pecador para mim é a mesma coisa. Então eu começo a celebrar quem faz certo, e não quem faz errado. Mas tem gente má fazendo certo, e tem gente boa fazendo errado. Como que eu faço então, pastor? Por isso eu preciso estar cheio do amor de Cristo. Eu preciso ser batizado com esse amor. Amém? Adão, ele pecou. Quando ele pecou, que ele se viu nu, o que é que ele fez? Ele buscou uma folha para uma adequação, para esperar a Deus, porque ele sabia que Deus não ia faltar. Por favor, quando você sentir a presença de Deus, não se adeque, não busque nada de fora para se adequar àquilo que está por vir. Não, é Deus quem faz. Adão criou uma adequação para esperar a Deus. Se ele se mostrasse nu, Senhor, eu estou nu. Mas ele disse, Senhor, eu ouvi a tua voz e tive medo porque estou nu. E Deus falou para ele, quem falou que você está nu? Ou seja, você está ouvindo vozes de fora e não vozes de dentro. Eu falava dentro de você. Então, querido, eu quando prego aqui, eu não vim aqui domingo para defender os interesses da igreja evangélica a qual eu pertenço. Eu estou aqui para falar do reino de Deus e a sua justiça. Eu não estou aqui para falar dos benefícios da igreja evangélica. Não. Eu não estou aqui para defender a causa da igreja evangélica, embora eu seja um cristão evangélico e pastor. Nós precisamos entender esses princípios, que tanto o conservadorismo quanto o progressismo, o conservadorismo empresta do evangelho, o progressismo sequestra do evangelho, mas todos precisam do evangelho. Tanto de lá como de cá, tanto direita como esquerda, todos precisam de Cristo. Mas o senhor é de qual? Da direita ou da esquerda? Eu sou de cima, do alto, da onde me veio o socorro? O socorro vem do Senhor. Porque se você é de direita, como você bate no peito e diz, eu sou de direita, e não pratica os princípios de um marido, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, de um comerciante justo, sem balança enganosa, você é pior do que qualquer pessoa que se diz esquerdista. Nós precisamos entender quem somos no Senhor. Amém? A igreja brasileira, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque ela vai assumir um protagonismo internacional. Eu quero crer que a igreja brasileira, Gladson, esses meninos que estão aqui para a missão, a igreja brasileira precisa voltar à sua ideia original, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós, como igreja brasileira, Maico, nós vamos assumir um protagonismo internacional nos próximos meses e anos. Escreve aí. Mas eu e você precisamos nos imergir nesse útero, irmão, nesse cenário, irmãos. Não dá para ficar discutindo coisas.
Irmãos, eu não falo inglês, só falo em língua estranha. Mas a igreja americana, ela está em decadência. O progressismo cresceu na América, mas a igreja diminuiu. E não estou falando de diminuir de tamanho, porque você pode ser grande e não ter autoridade. Você pode ser grande e não ter voz. Você pode ter uma igreja com 10 mil pessoas numa cidade e não ter uma voz na região celestial. Por isso que as pessoas saíram da sinagoga e lá ouviu o João Batista, o Batista, pregar o evangelho. João, quando você lê Lucas capítulo 3, até o Fábio estava falando sobre isso, escreveu para mim, Fábio, escreve isso para mim, eu quero ler. E é justamente o que cremos. Lucas capítulo 3 diz que César era o imperador, Pilatos o governador, Herodes o tetrarca da Galileia, Filipe o tetrarca da Etureia, Anás e Caifás, o sumo sacerdote, já foge tudo padrão. Mas veio a palavra a João Batista no deserto. Ou seja, Deus passou por cima disso tudo para levantar o seu verdadeiro protagonismo. Lucas capítulo 3 não estava falando das autoridades da época, estava falando de uma voz que estava nascendo naqueles dias. A voz de João Batista. E nós como igreja estamos olhando para um lugar quando nós temos que olhar para outro. Entenda o que eu estou te ensinando aqui nesta noite. Entenda, eu sou da família, cara. Eu sou do princípio da educação. Para mim homem é homem e mulher é mulher. Mas isso vai além disso tudo como igreja. Nós como igreja precisamos entender que o que Deus está fazendo nesses dias no Brasil, o progressismo cresceu muito, mas a igreja precisa crescer mais. A gente vê as notícias na internet, vê as notícias nos telejornais e diz, vai ficar cada dia pior. Isso você está certo, vai mesmo. A minha pergunta é, de que lado você vai ficar? Do lado que está vendo que está piorando, ou vai ficar do lado de um cenário bíblico que está sendo preparado para a volta de Cristo? Mas nós vamos ser arrebatados, pastor, vai ficar tudo aí, ó. Que se lasque tudo. Eu só quero lembrar você que Deus tirou o povo do Egito depois das pragas, não antes. Pense nisso, com atenção. Mas o povo não participou das pragas. Tinha sangue. Ei, tinha sangue na porta. Tinha sangue na janela. Eu vou te falar, se você não vê coisa ruim, você não se torna um soldado. Para Deus tirar você de uma escravidão, para tornar você um soldado de uma labuta eterna, você e eu precisamos ver coisas, precisamos participar de cenários. Irmãos, fundamentos do Brasil, eu quero crer que ainda é Cristo. Os fundamentos da igreja ainda é Cristo. Meu irmão, eu amo o meu presidente, Deus sabe disso. Eu oro por ele todos os dias. Eu sempre orei por todos. E esse em especial por causa dos seus princípios, como família. Mas eu estou aqui para levantar as mãos das autoridades, não beijar os pés. E eu não trabalho para defender a igreja, porque se a igreja precisa de defesa, então Deus não é Deus. Se a igreja precisa de um Luiz Hermínio para defender ela, então Jesus não é o cabeça dela. Jesus é o cabeça da igreja, a igreja é gloriosa, ela vai ser arrebatada, a igreja vai governar com Cristo. Então, por favor, seja um cristão que saia da fila da culpa, saia da fila do medo e entra na fila da intercessão, do propósito. Seja um cristão que trabalhe. Nós estamos esperando uma mudança no Brasil, mas sempre esperamos pela vida do outro. Não, comece pela sua. O primeiro a juntar o papel no chão é você. O primeiro a ser justo quando alguém dá um troco errado é você. O primeiro a ficar na fila, não furar a fila, é você. É a sua mentalidade o primeiro.
Não, o Brasil está assim, sabe por causa de quê? Por causa daquele, por causa do outro. Não, é por causa dos brasileiros. Porque cada nação tem o presidente que merece. Não adianta eu olhar e dizer assim: meu Deus, que cidade suja. Pega você a vassoura e varre pelo menos a frente da sua casa. Pega você o pincel e pinta pelo menos você o muro da tua escola. Mas nós não. Nós estamos na fila dos pedintes. Nós, como cristãos, estamos lá na fila do bem-estar social pedindo uma cesta básica, quando era para a gente estar levando cesta básica. Alô? Vocês estão aqui? Eu falei para você ir embora antes, lembra? Lembra que eu te avisei? É melhor você sair agora. Era para mim. Não adianta. Você não vence isso com protesto batendo panela. Você não vence isso com protesto, com manifestações. Sabe como é que se vence isso? Com oração, meu amigo. Com jejum e com justiça, com prática de justiça, fazendo a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. Você acha que a sua luta é contra a ideologia de gênero? Você acha que a sua luta é contra a corrupção da política? Não, eu vou dizer qual é a sua luta. A sua luta é contra a fome. A sua luta é contra as pessoas desamparadas. A sua luta como igreja é criar um altar para servir. Mas não, irmãos, nós não entendemos o nosso protagonismo. Em toda a história nós vemos a integração da igreja e do Estado. Uma hora a igreja é política, outra hora a política é eclesiástica. Ok, está tudo certo. E Deus, eu e você só precisamos entender uma coisa: que Deus criou realidade, mas criou nessa realidade a possibilidade de modificar. Deus criou uma realidade em você. Tem alguém habitando em você chamado Espírito Santo. Você está me ouvindo? Ele está aí? O Espírito Santo habita em vós. Então tem uma realidade habitando em você, o Espírito Santo. Deus cria uma realidade em nós, mas Ele nos dá a condição de mudar essa realidade. Exemplo: Deus cria um ovo. Se eu pegar esse ovo, quebrar esse ovo, botar um salzinho, pegar um garfo, bater esse ovo, botar uma farinhazinha, botar esse ovo numa frigideira. É frigideira? É isso aí. Eu faço o quê? Agora Deus criou o omelete? Não, Ele criou o ovo. Agora, a minha ajuda externa pode transformar aquilo que Deus criou numa realidade. A minha ajuda externa pode transformar a realidade daquilo. Por isso, cuidado, para que as suas ajudas externas não transformem a realidade das coisas como Deus criou. Porque um dia você vai ter que prestar conta de como Deus criou, de como Deus fez. Cuidado para que as suas ajudas externas não sejam tentadas a mudar a realidade de Deus. A igreja deve ser influenciadora. Qual é o governo que deu certo no Velho Testamento? Reis, profetas e sacerdotes. Nós queremos um rei, mas nós não temos sacerdócio para sustentar. Nós queremos um rei segundo o padrão da igreja, mas nós precisamos ter um sacerdócio para sustentar. Quando Israel pediu um rei, Deus deu um rei. Deus deu Saul. Mas a igreja não tinha sacerdócio. Saul trabalhava para satisfazer o povo. O povo dizia: nós queremos sacrifício. Saul dizia: deixa que eu faço. Por isso eu e você como igreja, antes de eleger um rei, nós precisamos ter um sacerdócio. Saul foi a escolha de um povo, mas Deus já tinha a sua escolha, que era Davi. Quando Davi é ungido rei, qual foi a primeira atitude de Davi? Ele disse: eu vou lá buscar a arca. Eu não vou governar sem o sacerdócio. Eu sou pastor aqui, mas eu não quero governar esse trabalho
servir nesta casa sem a presença. Você está me entendendo? Eu estou sendo claro? Então não me olhe assim. Não adianta. Nós queremos que Deus mude o Brasil se nós não temos um sacerdócio na igreja. Se nós estamos fazendo o que estamos cobrando dos outros. Abra comigo o Salmo 81 e o verso de número 13. Salmo 81, verso de número 13. Nos rendemos, nos entregamos. Eu vou ler o 13 e o 14. Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, verso 14, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Como que Deus está pedindo para a gente obedecer? Como que Deus está pedindo para a gente viver nesses dias? Ouve. Se vocês ouvirem, essa guerra não é sua, é minha. Essa guerra você não vai ter que pelejar. Você só precisa obedecer. Fica com os ouvidos abertos, irmãos, porque isso vai mexer na sua empresa, vai mexer na sua família, vai mexer na sua casa. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Se ouvirmos a Deus e andarmos em seus caminhos, Ele abaterá os inimigos e levantará suas mãos contra os adversários. Como é que eu vou lidar com essa desordem social que desfigura a imagem e a semelhança de Deus das pessoas? Eu acredito que nós precisamos de uma refundação de valores, de um reabibliamento de princípios e de uma paixão violenta pela causa de Cristo. A causa de Cristo é a minha missão. Amém, irmãos? Pastor, mas a gente é só eu. Eu trabalho num lugar que só tem eu que acredita nisso. Deixa eu te falar uma coisa. Na multiplicação dos pães, quantas pessoas comeram? 5.000 comeram. Quantas serviram? 12 serviram. E quantas ofertaram? Um menino. Ei, a necessidade da maioria sempre se serviu da fé da minoria. A necessidade da maioria sempre se serviu da fé da minoria. Então se tem 5.000 para comer, não importa. Só tem 12, tem poucos obreiros para servir, não importa. Eu quero saber se tem um para ofertar. Se tem um só que acredita. Procuro dentre vós um homem só. Um só que fique na brecha. Ezequiel 22:30, para que eu não destrua a cidade. Um homem só, alguém que creia mais do que qualquer coisa, alguém que tenha coragem de crer, alguém que tenha coragem de viver para isso. Porque, irmão, a necessidade da maioria sempre se serviu da fé da minoria. Mas é só eu sozinho lá em casa que creio. Vai. Só eu sozinho no meu trabalho que creio. O fato de você crer diferente não é para menosprezar os outros, não é para zombar dos outros, não é para pisar nos outros. É para ser a voz de Deus no coração dessas pessoas, para ser as mãos de Deus na vida dessas pessoas, para ser o favor de Deus na vida dessas pessoas. Amém, amém. Pastor, então o que aconteceu? Porque eu já fui assim, eu já criei. Eu vou te falar o que aconteceu. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Lembrai-vos do evangelho que recebeste, da qual foste salvo. Você não pode perder de vista aquilo que te salvou um dia.
Você não pode perder de vista aquilo que te libertou um dia, aquilo que te tirou do pecado. Pastor, mas eu não estou mais no pecado. Deixa eu te falar, na conversão Ele tirou você do pecado. Agora na pureza, na santificação, Ele está tirando o pecado de mim e de você, para que a gente possa entrar na brecha, na presença de Deus. Então nós devemos nestes dias permanecer em lamento. Nós devemos permanecer em lamento. Lamento não é murmuração. Lamento é um tempo de reconhecer as mazelas. Deus deseja levantar vozes proféticas nesses dias. Irmãos, esse culto é profético. Eu aconselho você a chegar em casa e ler e ouvir de novo. Deus está tentando despertar você. Onde é que nasceu a voz que clama? Nasceu aonde? No deserto. Ela surge em meio a um governo corrupto, ela surge em meio a um sacerdócio corrupto, ela surge no deserto. Meu Deus! Mas ela tinha como base o quê? Ela tinha como base o arrependimento. Ela tinha como base a prática da generosidade. Ela tinha como base a prática da justiça. Ela tinha como base a prática do amor. Mas ela nasceu no deserto, no meio de uma geração corrupta, de um sacerdócio corrupto, de um governo corrupto, no meio da mentira, do engano. Meu irmão, nós vivemos isso na pele como família essa semana. Como uma criança doente, nós vivemos na pele. Vivemos isso, experimentamos a corrupção da saúde. Isso está em todo canto, todo mundo quer levar vantagem. E não importa se é com a doença do outro, se é com a morte do outro, se é com a perda do outro. O importante é que eu preciso ficar bem. O mundo perdeu a moral. As pessoas estão matando por dinheiro. E não é com armas na mão, não. É com canetas, com jalecos. Então não pense que vai mudar, porque não vai. Agora você pode mudar. Você pode mudar por causa do amor de Deus que está derramado em seus corações. Porque a tribulação pode produzir a perseverança produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Meu irmão, me entenda no seu espírito. Você está sendo assaltado de todo lado. Você está sendo assaltado de todo lado. Quando abastece seu carro, quando interna seu filho, você está sendo assaltado quando compra um pão. Quando vai ao mercado, você está sendo assaltado. Não precisa mais de ninguém apontar um revólver para você. Você está sendo doutrinado para usar cabresto, para usar algemas. Mas eu vou te falar, Cristo vai bradar. O plano redentivo de Deus, ninguém pode mexer nele. Ele ainda não começou, não. O cenário está sendo preparado. Nós estamos ali como que em Lucas capítulo 3. A apresentação do cenário de Lucas capítulo 3 tem mais a ver com o surgimento de João Batista do que com a corrupção daqueles homens daquela época. Eles não estavam ali para ser determinantes. A Bíblia diz, um era imperador, o outro era o governador, o outro era o tetrarca, que era como um prefeito, o outro era sumo sacerdote no templo, mas a palavra não veio para nenhum deles. A palavra pulou isso tudo e foi lá em João Batista no deserto. Fugiu de todo o padrão, e de novo Deus está mexendo no padrão. E eu espero que, se você está no deserto, fique esperto, porque Deus está mexendo num padrão, irmãos. Está nascendo uma voz nessa nação, uma voz que clama em um deserto. Por isso que a Bíblia chama em João capítulo 12 dos dias de João Batista. O que Jesus disse sobre João o Batista e os seus dias, Jesus chamou dias de João Batista. Quem sabe é os seus dias, João. Quem sabe é os seus dias, Michael. Quem sabe é os seus dias, Gladys.
Quem sabe é os seus dias, Júnior. Quem sabe é os seus dias, Pedro. Quem sabe é os seus dias, Maria. Já pensou você ter o seu nome estampado nos dias que você vive? Só porque você entendeu a movimentação do céu e abriu a sua voz para aquele que clama dentro de você poder falar? Porque a voz era de João, mas o clamor não. Ele disse: eu sou a voz do que clama. Ele estava dizendo: o clamor não é meu, o clamor é ele que fica gritando dentro de mim. Eu sou a voz do que clama. Tem alguém clamando dentro de mim. Eu sou a voz do que clama. Eu sou a voz do que clama. Eu sou a voz do que clama. Ei, eu só empresto a voz, o clamor não é meu. E quer saber? Nesses dias ele não quer usar só a sua voz. Ele quer usar a sua carteira. Ele quer usar a sua sabedoria. Ele quer usar tudo que você aprendeu na faculdade. Ele quer usar a sua capacidade. Ele quer usar tudo que você sabe. Mas eu só sei dirigir caminhão. Ele quer usar teu caminhão. Eu trabalho no posto de gasolina. Ele quer usar a sua capacidade. A voz do que clama. Está nascendo algo no Brasil. Então, por favor, quem sabe nós estamos falando muito de política e pouco sobre a voz que está nascendo. Quem sabe nós estamos falando muito de um cenário externo, quando um cenário interno está sendo moldado dentro de nós. Eu quero falar dos dias que Deus está levantando você. Parece que as pessoas nesses dias estão alienadas. Um ambiente de medo e de insegurança. Meu Deus, Jesus, Pedro, Paulo ensinou aqui em Romanos 12, olha, o amor seja não fingido, faz assim, faz assado que vai dar certo, faz assim que vai dar certo. Se o teu inimigo tiver fome, dá, mas ele não congrega comigo, vai, mas ele é de outra religião. Paulo está me ensinando a viver comportamentalmente. Existe essa palavra? Comportamentalmente? Existe, se não existe, está criado. Paulo está te ensinando a viver nesses dias de caos. Parece que a pandemia salientou um pouco o comodismo ou a comodidade da igreja. Parece que a gente se acomodou em algumas coisas, ficou com medo de agir em outras. Parece que a igreja está querendo responder coisas que ela não sabe, quando ela devia estar respondendo coisas que Deus deu para ela fazer. Ela está querendo responder coisas que ela não sabe. Talvez você diga: mas a gente nunca passou por isso. Mas a igreja já passou. A igreja já viveu a febre na Europa em 1400 e alguma coisa. A igreja viveu a peste na Europa, onde devastou a Europa. Então a igreja já viveu nesses cenários. A igreja já teve outras vidas de perseguição, na época de Nero. Então, como é que a gente faz? Vamos estudar como eles sobreviveram. Vamos estudar como eles venceram aquelas guerras. Matavam um crente na fogueira, nascia 20. Porque a igreja já passou por isso. Nós nunca passamos, mas a igreja já passou. Vamos estudar como ela se comportou nesses ambientes. Irmão, a ação preliminar de todo avivamento, de todo, era um retorno para as doutrinas bíblicas, era um retorno para os princípios comportamentais das Escrituras. A preliminar de todo avivamento. Se você quer um avivamento sem mudar o comportamento, o fogo vai queimar você, mas não vai queimar nossas impurezas. Eu falo isso com o meu coração, irmãos. Nós não podemos terceirizar o trabalho que é para a igreja fazer. Nós não podemos. Esse trabalho quem faz não é outra pessoa. Com respeito ao Pedro, que é vereador, ao pastor Lapa, que já foi vereador, e aos vereadores que estão aqui. Esse trabalho não é para um vereador fazer, não é para um prefeito fazer, não é para um governador fazer, nem para um presidente fazer. Esse trabalho é da igreja. Não terceirize o movimento da igreja para outra instituição. Esse trabalho é seu. Eu acredito que o Lapa entendeu um pouco isso esses dias. Ele ia ser
candidato a deputado. Ele disse: não, eu não preciso de direção, Luiz, eu vou cuidar das obras sociais do ministério. E está lá dentro da casa de recuperação todo dia, cuidando do restaurante comunitário, montando equipes. Por quê? Porque aí você está dizendo que não é necessário. Não estou dizendo que não é necessário. Eu estou dizendo que você precisa entender o seu chamado para cada lugar. Eu estou dizendo que você precisa entender a sua vocação para cada lugar. Mudou o ambiente. Lá tinha uma carreira política promissora. Não, Deus falou que não é para fazer isso agora. Você tem que obedecer, velho. Você tem que obedecer, porque é o Senhor que está falando. Nós precisamos ver o que Jesus fez e o que Ele não fez. Nós precisamos ajustar. Isso Jesus fez, isso Ele não fez. Meu Deus, já é 10h15, vamos embora. Até aqui tá bom. Não, chega, irmão. Chega. Cutuca alguém que está do seu lado e diga: não terceirize a educação dos seus filhos. Não terceirize a justiça. Pratique você. Eu e você precisamos de um amor maduro e sólido ao Senhor. Eu e você precisamos de um respeito que valorize essa unção. Para terminar, para ir embora todo mundo feliz. Isaías capítulo 10. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça aos oprimidos. Do meu povo, fazendo das viúvas suas presas e roubando os órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão as suas riquezas? Nada poderão fazer a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou. Sua mão continua erguida, sua mão continua estendida. Sabe o que Deus está dizendo? Tem muita gente fazendo coisa errada, corrupção, mentira, mas a minha mão ainda está estendida sobre vocês. E se você tiver que depender de alguém, dependa de Deus para tudo. Aleluia. Faça um voto com Deus hoje, irmão. Pastor, me ensina. Eu não posso. Tem coisas que é só o Espírito Santo que pode colocar dentro de você. Eu peço que você fique de pé comigo. Oh, Espírito Santo de Deus. Senhor, coloca tudo em ordem. Se Deus falou com você nessa noite, e você sabe que você precisa de um reposicionamento, aqui, nós precisamos ser libertos aqui de conceitos religiosos. Alguns dizem que a igreja não precisa se envolver com a sociedade, porque a igreja é do Senhor. Não. Antes de você ser espiritual, você é psicológico, biológico e sociológico. Você come, dorme, você vai ao banheiro, você descansa porque você é biológico. Você é psicológico porque você tem emoções, tem sentimentos, tem desejos e vontades. E você é sociológico porque Deus te criou para viver no meio de gente. E eu e você precisamos aprender a viver no meio de gente com amor, com respeito, mesmo não concordando com elas. Eu e você precisamos aprender a viver em respeito. Mas eu não concordo porque não é de Deus. O que não é de Deus, deixe com Deus. Faça o que Deus te mandou fazer. Ele mandou você amar e não julgar. Não concorda? Ok. Eu também não. Mas Deus mandou eu amar. Deus mandou eu cuidar.
Deus mandou eu servir a mesa. Servir a mesa ainda é nobreza. Então, se você está aqui hoje e você foi mexido por essa palavra, isso é aquilo que os judeus chamam de techuvá, volta às origens. É como se eu estivesse sendo ministrado para voltar a um lugar de entendimento em Deus. É por isso que Jesus chocou todo mundo quando esteve na terra, porque tinha um padrão e ele quebrou todos os padrões, todos os paradigmas religiosos. Sai do seu lugar se você foi ministrado por essa palavra e vem aqui, me deixa orar com você. Eu só quero orar. Os tempos se levantará, grande exército para a luta. Seu pra guerra e não pra descansar. Seu descanso está no teu altar. É lutar, vencer ou vencer, não podemos parar. Ou nós vamos morrer. Abre o coração para o novo de Deus, para o seu poder, sua população. Zerar nossa alma, entregar nosso corpo, quebrar nossos vasos diante de Deus. Tocai a trombeta, anunciai assim, um exército nasce na ordem de Deus. Senhor, coloca tudo em ordem. Senhor, coloca tudo em ordem. Sim, Senhor. Senhor, coloca tudo em ordem. Senhor, coloca tudo em ordem. Uou! Senhor, coloca tudo em ordem. Senhor, coloca tudo em ordem. É tenso, né, irmãos? Profetiza a vida sobre os ossos seus. Profetiza a vida sobre os ossos. Sim. Profetiza a vida sobre os ossos seus. Senhor, abre a nossa mente. A vida sobre os ossos. Abra a nossa mente. Abra a nossa mente. Você acha que já viu tudo? E quando você vê o Filho do Homem descendo por uma nuvem, e quando você vê o Filho do Homem, você acha que já viu tudo? Se prepare para ver coisas extraordinárias. Se prepare para andar em lugares extraordinários. Mas por favor, Romanos capítulo 12, do 9 ao 22, 23, onde eu li, tem uma estrutura comportamental para esses dias. Como nós nos comportamos como cristãos. Como nós cuidamos de pessoas e amamos as pessoas, mesmo não aprovando o que elas fazem. Como eu vou tocar uma pessoa não concordando com as suas atitudes. É a mesma coisa que Jesus tocava um leproso na sua época, irmãos. Jesus foi condenado por tocar um leproso, por defender uma prostituta. Foi condenado por orar por um soldado, por ir na casa de um publicano. A estrutura moral hoje é a mesma coisa. Condena o cristianismo, e o cristianismo, em vez de se comportar como Cristo, não. Nós queremos defender a nossa honra, queremos defender a nossa reputação de cristãos perfeitos. Não, irmão, joga tudo no chão, cara. Vai amar as pessoas. E se você foi excluído da igreja que você está por amar alguém, então me perdoe, então essa igreja não é de Cristo.
se você é excluído por estender a mão para uma pessoa, mesmo que ela não comungue da sua fé, mesmo que ela não acredite no que você acredita. Não, irmãos, a igreja precisa acordar. Pastor, a sua igreja então vai mudar? Não, a igreja não é minha, primeiro, ela sempre foi de Cristo. Eu sou só alguém tentando fazer a coisa certa e me tornar parecido com Ele. Mas eu quero convocar você para isso, irmãos. Mude o comportamento com as pessoas. Mude. Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Não use o mal como moeda de troca. Não guarde algumas moedas da maldade para devolvê-las para quem te fez mal. Pai, nós queremos orar e declarar que essa estrutura religiosa vai cair por terra. Nós queremos declarar, Senhor, que essas prisões da mente, de uma mentalidade arcaica, religiosa, caia por terra. Nós queremos declarar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, derrama amor em nossos corações para que amamos o próximo como a Ti mesmo. Nos ensina a amar como o Senhor ama. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Me ensina, Deus, a amar como você. Me ensina, Pai, a amar como você ama, como o Senhor ama. Sim, Pai, em nome de Jesus nós declaramos um batismo de amor na igreja brasileira. Um batismo de amor sobre os pastores da igreja brasileira, sobre os obreiros, sobre os homens e mulheres que estão diante desta preciosa obra. Oh Deus, nos dá um coração igual ao Teu, nos dá uma mentalidade igual à Tua. Nos ensina a estender a mão como o Senhor estende, nos ensina a fazer como o Senhor faz, e a glória do Teu nome será exaltada. Amém, irmãos? Aplaude ao Senhor por isso.